O Corinthians saiu na frente na decisão do Paulistão. Que bela vantagem. Ué, Jorge, vantagem de um gol? Como assim? Não tem nada definido, claro, não tem. Mas ganhar do Palmeiras dentro do Allianz, trazendo a decisão para sua casa com vantagem, 3, 4 dias depois de cair na pré-Libertadores, um baque tremendo, é um belíssimo resultado. Vamos falar por que ontem a estratégia defensiva do Corinthians deu certo e nos outros jogos não tinha dado? E o que faltou para o Palmeiras ser mais eficiente, um time que finalizou mais de 20 vezes e que cometeu muitos erros de execução. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 330 mil inscritos por aqui. A semana começou e continua o Método B-Way em promoção, hein? Para você que precisa aprender inglês, para você que quer presentear alguém da sua família, alguém que você ama e que tem que aprender inglês para dar um up na carreira, 57% off. Semana do Consumidor, 57% off. Aproveita, é uma baita promoção que vai acabar em poucos dias, tá? Link na descrição e também no comentário fixado, o método mais vendido da internet que vai fazer você destravar no inglês. 57% off. Escutou, amigão? Escutou, amigona? 57% off. Aproveita. Muito bem, começo sempre esse tipo de análise falando do vencedor e eu vou falar primeiro do Corinthians. A estratégia de ontem, a ideia, o pensamento, a gente faz essa leitura diante do comportamento do time, evidentemente, era parecido com o de Guayaquil. Esse é um ponto muito curioso da análise. Porque o Corinthians, tanto ontem quanto no jogo contra o Barcelona em Guayaquil, entrou para se defender, perder de pouco ou levar um empate, enfim, mas correr os riscos e se manter vivo para o jogo da volta. Era o mesmo pensamento, era a mesma estratégia, mas com algumas diferenças. Em Guayaquil, por exemplo, o Ramon Dias apostou numa formação com 3 zagueiros que não tinha sido utilizada no ano e que não deu certo. Mas foi muito mais profundo do que isso. A razão pela qual o Corinthians tomou 3 gols do Barcelona, a razão pela qual o Corinthians não ganhou na Venezuela de um time semi-amador na fase anterior, foi a abordagem. E eu bati muito nisso aqui. Isso custou uma vaga de Libertadores ao Corinthians. O Corinthians tratou esses 2 jogos fora de casa, de boa, tranquilo, a gente ganha quando quiser. E se der ruim, nós vamos resolver em casa. Tá tudo certo. O problema é que contra a Universidade Central da Venezuela ele tomou vários sustos e correu o risco de perder o jogo no tempo normal em Itaquera. Os caras tiveram chance para fazer o 3-2, não fosse aquela defesa do Hugo, numa paulada de fora da área, o Corinthians poderia ter caído ali. E contra o Barcelona, não é todo dia que você vai conseguir reverter o 3-0, é um placar muito difícil, contra o adversário um pouquinho melhor que o anterior, aí já ficou ruim. Ontem era um Corinthians muito mais ligado nessa proposta defensiva. Vamos defender? Vamos, mas o time tem que estar ligado para isso. Vamos defender? Vamos, mas o time não pode tratar esse jogo aqui como, beleza, em casa nós resolve e tá tudo bem. Não. Foi um Corinthians que sofreu dentro dos primeiros 15, 20 minutos, dentro do esperado. Umas 3 chegadas do Palmeiras, uma muito clara com o Rafael Veiga, mas se defendendo bem, o Hugo segurando as pontas. E a partir da metade do primeiro tempo, aí óbvio que o jogo tem a interferência de um time em relação ao outro. Nós vamos falar de uma queda de ritmo. O Palmeiras não conseguiu manter ao longo do primeiro tempo toda aquela pressão dos primeiros 15, 20 minutos. Mas, além disso, tem um mérito de comportamento do Corinthians também, que passa a ficar mais com a bola. Inclusive, o Corinthians termina o primeiro tempo com mais posse de bola que o Palmeiras. E esfria o jogo. Não estava chegando bola no Yuri Alberto, até porque o Corinthians ontem não tinha o Garro. Outro fator que torna essa vitória ainda mais gigante dentro do Allianz. Você jogou sem o Garro. Você jogou sem aquele que tem sido, apesar das questões físicas, apesar de poder render mais em alguns jogos, um dos teus principais jogadores no ano. E óbvio que quando você tem o Romero para participar da articulação de jogadas, você vai experimentar, você vai viver uma queda de qualidade. Aí o Memphis tentava alguma coisa lá pelo lado esquerdo, até marcando pelo lado esquerdo, se sacrificando um pouquinho, Romero e Martínez abertos, mas bola no Yuri não chegava. Mas o Corinthians terminou o primeiro tempo deixando o jogo morno, o que para ele era muito interessante. Então o Corinthians começa o primeiro tempo, drama, sofrimento, pressão, calma,
calmou, vamos botar a bola no chão, vamos esfriar, vamos trabalhar, vamos jogar o nosso jogo aqui de cautela. Então o primeiro tempo termina muito bom para o Corinthians nesse aspecto. E aí vem o segundo tempo. E a pressão do Palmeiras naturalmente vai aumentar. Quando você olha os números do Flash Score, foram 22 finalizações do Palmeiras no jogo e o Corinthians teve 3. Eficiência. Nós vamos falar sobre isso agora na jogada do gol do Yuri Alberto. Mas foi um Corinthians que finalizou muito menos, foi um Corinthians que sofreu em alguns momentos, mas contou com um bom trabalho defensivo, contou com uma bela noite do Hugo Souza, contou com uma bela atuação do Anguilhere, vamos falar sobre isso. E o futebol, gente, muitas vezes é isso aí, você vai ver esse tipo de distância de um time ao outro em relação a finalizações, em relação à posse de bola, você está vendo aí que foi 57-43, nem houve uma distância tão grande, e como eu disse, no primeiro tempo, o Corinthians teve mais posse de bola do que o Palmeiras. Mas não é isso que vai definir o vencedor de um jogo, necessariamente. Não são esses números, não é finalizar 20 vezes que vai te garantir a vitória. O que vai te garantir ótimas estatísticas em tempo real é o app da Flash Score, que você pode baixar agora. O app da Flash Score tá nas lojinhas virtuais aí, que você tá vendo. Tem um link também que eu deixo na descrição que facilita a vida, que você já baixa direto. E aí, em todos esses jogos, você vai ter as estatísticas atualizadas em tempo real, o gol, o placar ao vivo, o gol sai rapidinho, a informação do gol, e ainda tem a seção de notícias também para você ficar por dentro de tudo que tá rolando. Baixe agora o Flash Score, um aplicativo que todo mundo tá baixando, que virou febre. A galera só fala do Flash Score. Caramba, o Flash Score! Para acompanhar os jogos, não tem app melhor hoje, beleza? Baixe agora mesmo. Segundo tempo, tem um pouquinho da cara do primeiro no início. De novo um Palmeiras tentando, de novo um Palmeiras forçando e o Corinthians na dele esperando o contra-ataque. E esse contra-ataque vem e, na verdade, ele é um contra-ataque do contra-ataque. O Estevão tenta uma jogada individual contra 3. Eu vou falar dessa jogada daqui a pouquinho. Tem gente colocando a culpa no Estevão pelo que aconteceu. O Corinthians rouba a bola. Jogada do Memphis. O Memphis briga ali com o Mike e com o Rios. Consegue ganhar ali dos dois. Manda pro Yuri Alberto. O Rian que começa lá atrás, né? E aí, o Yuri Alberto vai com a confiança que o Yuri Alberto de 2023 não teria. Provavelmente. Se bem que o Yuri Alberto de 2023 era um Yuri Alberto que errava, mas ele tentava, ele não se eximia, ele tentava e isolava, mandava as bolas na lua, dava umas caneladas. Omissão nunca foi o caso, mas é um Yuri Alberto confiante de pegar a bola, partir para cima do zagueiro, do Mikael, grandalhão, aí, um abraço, amigo, eu vou para dentro. E foi conduzindo, a zaga deu espaço, ele bateu no canto de maneira muito inteligente para vencer o Everton e para fazer o gol da vitória do Corinthians dentro do Allianz Parque. Um gol que foi fundamental não só para o Corinthians levar para Itaquera esse grande resultado, mas para deixar o Corinthians de novo numa situação de conforto no jogo. Porque no primeiro tempo, Palmeiras martela, a bola não entra, o ritmo cai e o Corinthians, tá do jeito que a gente quer. Daqui pra frente até o intervalo, vamos levar o jogo assim. E ontem, quando sai o gol é aos 12 do segundo tempo, o Corinthians tem de novo o controle, o ritmo, a temperatura ideal para ele. Não ficou morno como o primeiro tempo. Mas ficou o desespero do outro lado, de um Palmeiras que começou a tentar cruzamento, o Estevão tentando e errando, o Anguilhere bem. Se você pegar a trajetória do Anguilhere até agora com a camisa do Corinthians, ele dá assistência contra o Mirassol, dá assistência contra o Santos, faz uma boa partida para conter alguns avanços do Estevão ontem. Parece... João, 3, 4 jogos já vai nessa empolgação, não vou emitir conceito definitivo algum aqui. Mas parece que o Corinthians está encontrando finalmente uma solução para essa lateral esquerda. No final, depois desse gol, se você parar para ver, depois desse gol, Palmeiras vai lá tentando seus cruzamentos, a defesa respondendo muito bem, chance mesmo assim, clara, defesa difícil mesmo. O Hugo fez no chute do Vitor Roque, né? Teve o chute do Estevão também, que ele manda para a linha de fundo, e tem o chute do Vitor Roque, que ele vai com a pontinha dos dedos rasteiro.
Quando precisou, o Hugo Souza trabalhou muito bem, a defesa se comportou muito melhor do que vinha se controlando e o Corinthians foi levando o jogo na temperatura ideal de novo até o final. Então, acho que a abordagem ontem, abordagem e eficiência, porque convenhamos, né? Você tem 3 finalizações no jogo inteiro, uma delas você consegue converter em gol. Uma oportunidade rara de contra-ataque, você aproveita. Você, quando joga nesse tipo de estratégia, você sabe que não vai ter muitas oportunidades. Você sabe que está pronto para o contra-ataque, mas pode ser que esse contra-ataque demore muito a aparecer e pode ser que ele nem apareça. Quando aparecer, você não pode desperdiçar. Então, esse foi o retrato do jogo do Corinthians ontem. Eu acho o seguinte sobre esse tipo de jogo. Se você jogar 10 vezes contra o Palmeiras no Allianz Parque desse jeito, provavelmente você vai perder a maioria. Você vai perder umas 7, vai empatar umas 2, vai ganhar uma. Provavelmente. Um time que finaliza 22 vezes, provavelmente, com a qualidade que tem em alguns de seus jogadores, provavelmente, em condições normais, essa bola vai entrar. Só que ontem era uma final de campeonato, amigo. Ontem era uma final de campeonato, um Corinthians desfalcado do Garro, um Corinthians baqueado pela eliminação na pré-Libertadores, um campo difícil de jogar. Aliás, até o Emiliano Dias ontem classificou o Allianz Parque como o campo mais difícil de se jogar na América do Sul. Ele não entrou muito em detalhes. Eu acho que ele não estava falando necessariamente do clima, que também é um fator, né? É difícil você jogar com a torcida do Palmeiras lá, é uma pressão danada. Ontem, a participação do torcedor do Palmeiras foi muito legal no jogo. Deu todo esse ambiente mesmo de pressão. Mas eu acho que ele se referia a gramado, que é a eterna polêmica aí sobre gramado sintético. Mas a chave para essa vitória foi o comportamento. Então ontem era uma final de campeonato. É um risco você enfrentar o teu rival desse jeito, na casa do teu rival, é um risco. Mas o Corinthians precisava correr esse risco, porque o Corinthians ontem jogava para voltar vivo para Itaquera. O risco, o temor de muita gente ontem era que o Palmeiras conseguisse acabar com a decisão no primeiro jogo. E o Palmeiras não conseguiu pelos erros que cometeu, mas principalmente pelo êxito do Corinthians na estratégia que armou. E esse êxito, ele passa muito pela postura, pelo comportamento, pela entrega, pela abordagem dos jogadores. Ontem, o Corinthians olhou para o Palmeiras e falou, aqui o negócio tem que ser muito sério, aqui a gente não pode cozinhar o jogo e achar que vai levar a hora que der. Aqui o papo é outro, aqui é uma final de campeonato, aqui é o nosso maior rival. Essa foi a chave. Você me perguntar por que não deu certo em Guayaquil e por que deu certo ontem, a resposta que eu vou te dar vai ser essa. E o Corinthians agora, convenhamos, ele inverte, né? Quem imaginava um Palmeiras favorito, e eu falei sobre isso no vídeo de ontem, agora, meu amigo, o Corinthians levou para dentro de Itaquera, onde ele é fortíssimo, a vantagem de jogar por 2 resultados. O empate é dele para o jogo daqui a 10 dias. É uma grande vantagem. Ela é pequena na matemática, mas para o futebol ela é grande, ela representa muita coisa e o Corinthians fica mais perto de voltar a ganhar o Paulistão, algo que não acontece desde 2019 e o que também é muito importante disso aí, fica perto de evitar um tetracampeonato do seu rival. Esse rival, o Palmeiras, aí nessa hora o torcedor tenta se apegar naquilo que pode, né? Vamos olhar para o passado, vamos olhar para as decisões recentes, vamos ver o que dá para a gente tirar de positivo disso aqui. Nas últimas 3 finais do Paulistão, o Palmeiras ganhou essas 3, ele perdeu no primeiro jogo. Ele toma o 3-1 do São Paulo, no Morumbi, no primeiro jogo. Aquele gol do Veiga de falta foi o que manteve o time vivo, porque o Palmeiras era para ter voltado com 3-0 naquele jogo. O Palmeiras foi engolido pelo São Paulo no Morumbi e dentro de casa virou. 2023, Palmeiras perde pro Água Santa o primeiro jogo em Barueri, tomou um gol no finalzinho, 2-1, vira em casa, goleia, atropela, passa o carro em casa. 2024, Palmeiras perde pro Santos o primeiro jogo na Vila Belmiro, 1-0, mesmo placar de ontem, vira o jogo em casa. Só que tem um ponto aí. Esses 3 jogos, essas 3 finais anteriores foram decididas no Allianz Parque. Beleza, o Palmeiras em casa nós resolve. O Palmeiras foi lá e resolveu. Agora ele vai ter que resolver na casa do Corinthians, onde é muito difícil. Onde o Corinthians é historicamente muito forte. Então, esse é um ponto. O palmeirense pode se apegar nisso.
Palmeiras foi tricampeão paulista perdendo o primeiro jogo sempre. Revertendo na final, tendo que virar todas essas finais. Verdade. Só que uma virada fora de casa é muito mais difícil, né? Esse é o ponto de preocupação. E o outro ponto de preocupação é quando a gente olha a quantidade de oportunidades que o Palmeiras teve ontem, o domínio que o Palmeiras teve em relação ao seu adversário e a pouca eficiência. E o desespero que tomou conta do time, um time que a gente sempre elogia pela força mental, o desespero que teve o time ontem quando tomou o gol do Yuri Alberto. Virou o fio. Então ontem, o Palmeiras tinha domínio, primeiros minutos intensos, chegada do Veiga, mais 2 chegadas e tal, e muita bola no Estevão. E aí o que eu penso sobre isso? Muita bola no Estevão. O Estevão conseguindo as arrancadas dele pelo lado direito. Em algumas ele foi bem sucedido, em outras o Angileri levou a melhor. Ok, você tem um jogador com essa qualidade, com essa velocidade e buscar a aceleração dele, você forçar um pouco mais o jogo pelo lado dele. Palmeiras explorou muitos lados do campo no início do jogo, mas principalmente o lado do Estevão. Ok, tá justo. Agora, qual é uma consequência possível disso? Ele vai cometer muitos erros também, porque ele vai ficar sobrecarregado, a marcação vai colar em cima dele, às vezes vai dobrar em cima dele. Se você pegar os números de ontem, o Estevão perdeu 13 bolas no jogo, inclusive a bola que gera o contra-ataque, do contra-ataque onde sai o gol do Corinthians. Mas normal, é bola nele o tempo todo, ele vai acertar, ele vai errar, né? Ele vai acabar forçando demais o jogo muitas vezes. Então esse é um ponto. E aí o palmeirense pensa já depois do Mundial. Pô, esse cara vai embora. Hoje o Palmeiras hoje está baseando o seu jogo. Bola no Estevão. Vambora, Estevão. Resolve aí. Bora, Estevão. Corre aí. Bora, Estevão. Parte pra cima dos caras aí. Chega na linha de fundo e cruza. O que será depois? Qual vai ser o plano de jogo pós-Estevão? Mas isso é uma dor de cabeça para ter daqui a pouco. Por enquanto você tem que explorar Estevão e Vitor Roque e ver o que os dois podem te oferecer juntos. E acho que os dois ontem tentaram muito pelos lados do campo, principalmente o Estevão, mas esbarraram numa defesa do Corinthians ontem, que se comportou muito bem, e na afobação do time no segundo tempo. Termina o primeiro tempo, o Palmeiras diminui aquele ritmo, ele vai ali ainda tentando se aproximar da área, mas o volume era menor. Tudo bem, é difícil você jogar o tempo todo em cima do teu adversário. Mas essa pressão do Palmeiras, ela acabou muito rápido no primeiro tempo. Ela diminuiu muito antes da hora. Geralmente você suporta ali 25, 30 minutos, 35 minutos, aí você vai respirando, vem o intervalo, você pega um gás de novo. Com 20, mais ou menos, já tinha acabado essa pressão do Palmeiras. E aí o Corinthians deixando o jogo mais morno para ele, recuando cada vez mais, só esperando para sair no contra-ataque, e o Palmeiras cometendo alguns erros. Alguns jogadores ontem no meio-campo, principalmente, acho que até o Abel fala disso na coletiva, que o Palmeiras perdeu o duelo do meio-campo, e de fato alguns jogadores ontem renderam menos. O Martínez, quando o Palmeiras precisava de uma saída um pouquinho melhor, o Martínez muito burocrático ontem. O Rios me pareceu afobado, acertando, errando, inclusive, acho que ele erra ali tentando calcanhar no lance do gol do Yuri Alberto. Então você tinha o Facundo Torres lá pelo lado esquerdo, aí olhando um pouquinho mais para frente, claramente ele não joga muito confortável por ali. Até é um dos motivos para o Estevão ficar tão sobrecarregado do outro lado. Então o primeiro tempo não terminou bom para o Palmeiras, terminou bom para o Corinthians. Aí vem o segundo tempo e o Palmeiras vai tentando acelerar o jogo de novo, se aproximando da área, acelerando com o Estevão pelo lado direito, o Vitor Roque também tentando algumas jogadas de velocidade. Começam a surgir algumas finalizações para o gol e tal, mas o time toma o contra-ataque do contra-ataque no lance do Estevão, quando o Estevão perde a bola, e aí eu quero falar sobre isso. Pô, tinham 3 jogadores, tinha necessidade do Estevão tentar o drible? Galera, o Estevão é um jogador de drible. Se tem um cara que pode pegar essa bola, partir para cima do adversário, tentar o drible, executar o drible, é o Estevão, é o jogador do elenco com mais capacidade de fazer isso. Então eu acho que isolado, encaixotado, sobrecarregado, o Estevão tentou o que era possível. Ele tentou um drible, foi desarmado e o Corinthians teve o mérito de encaixar esse contra-ataque e o Palmeiras teve a desatenção dos demais jogadores que não conseguiram conter esse contra-ataque. Então eu acho que é
cruel demais colocar em cima do Estevão a responsabilidade pelo contra-ataque do contra-ataque, onde saiu o gol do Corinthians. Tem muita coisa pra falar. Você tem que falar do Mike, que até deu o bote, mas do Rios, que erra e o Memphis acaba dando sequência na jogada. Você tem que falar do espaço que o Mikael dá pro Yuri Alberto. Acho que o Mikael pensou o seguinte, não vai, né? Não vai fazer, né? E o Mikael foi dando espaço. E foi permitindo o avanço do Yuri Alberto, a progressão do Yuri Alberto, o Yuri Alberto ganhar o ângulo para a batida. O Mikael foi mal no lance. O Everton talvez pudesse chegar nessa bola, um goleiro da qualidade que tem de seleção brasileira, também podemos debater. Então é muita coisa para a gente debater, ao invés de ficar, não, é porque o Estevão perdeu a bola lá na frente, aí o Estevão não tinha que ter tentado o drible, porque o Estevão não resolve jogo grande. Aí começa. O Estevão é o cara dos jogos menores, o Estevão não decide partida grande. O Estevão ontem era muitas vezes a única válvula de escape que o Palmeiras tinha. Então acho que os grandes erros do Palmeiras ontem foram essa sobrecarga em cima do Estevão e a quantidade de cruzamentos, principalmente depois que tomou o gol, como o time psicologicamente sentiu. Se você pegar aqui, eu gosto muito de olhar esse número, essa estatística de cruzamentos, né? Tô vendo aqui no Flash Score. O Palmeiras cruzou 35 bolas ontem. Nós falamos na quarta-feira, na eliminação do Corinthians na pré, de um Corinthians que cruzou 44 bolas contra o Barcelona de Guayaquil. Galera, isso é desespero puro. O Palmeiras ontem cruzou 35, e dessas 35 ele só acertou 9, 26% de aproveitamento dos cruzamentos, segundo o Flash Score. Então, foi um time que, a partir do gol do Corinthians, do Yuri Alberto, um time que ficou ansioso em campo, acelerando demais as jogadas. O Abel extremamente pilhado na beira do campo, reclamando de tudo, tomou um cartão amarelo. E o time que muitas vezes a gente enalteceu por ter esse equilíbrio, essa força mental, né? Ontem não. Ontem depois do gol, e aí é um ponto pro Abel trabalhar nesses próximos 10 dias, né? O aspecto psicológico, a pilha tem que ser correta, né? Ontem o Palmeiras pilhou demais depois do gol e acabou se atrapalhando. Aí era jogador errando, era jogador tropeçando, jogador caindo, cruzamento, bumba meu boi. Teve aquela chance com o Vitor Roque que a gente destacou, que o Hugo pegou com a pontinha dos dedos, mas faltou um pouquinho mais de cabeça no lugar, de lucidez ao Palmeiras depois do gol que sofreu. Não acabou o campeonato, evidentemente. Agora, tem uma outra coisa que eu queria destacar antes de fechar e falar do jogo da volta. Alguns jogadores que têm entrado e, sinceramente, ontem, eu não vou nem falar da entrada do Flaco, essa nem me chamou tanta atenção, porque é gritante a dificuldade do Felipe Anderson. E não é perseguir ninguém, e não é fulanizar. A culpa da derrota não é do Felipe Anderson. O Felipe Anderson entra com 38 do segundo tempo. Beleza, não é ele o grande responsável pela derrota. As responsabilidades estão ditas aqui ao longo dessa análise. Mas, cara, assim, não pode entrar tão mal. De novo. Quando o Palmeiras precisa de um socorro do banco, aí vem o Felipe Anderson e erra praticamente tudo. E é uma figura pálida em campo. Eu tô querendo ver a estreia do Felipe Anderson. Lá dentro, eu daqui à distância, eu não consigo identificar as razões. Pode ser, cara, um monte de coisa, dificuldade de adaptação, problema familiar, pode ser um monte de coisa que o Abel com certeza sabe. O Palmeiras com certeza tem a explicação pro rendimento tão ruim do Felipe Anderson. Tanto que o Felipe Anderson é banco e entra sempre no finalzinho dos jogos. Se tivesse hoje confiante para ser titular, o Abel certamente o colocaria como titular, se ele estivesse demonstrando condições de ser titular. Eles sabem a razão, eu não sei. Eu sei o que eu vejo no campo, eu sei que a produção é baixíssima. Diante de toda a expectativa que se gerou em cima do Felipe Anderson. De novo ontem um desastre quando entrou em campo. Piorando a situação de um time que já estava tenso, que já estava nervoso, que já estava errando mais do que estava acertando. Então, quando esses caras virem do banco, eles vão precisar colaborar muito mais do que tem colaborado. Seu Flaco Lopes, seu Felipe Anderson, principalmente quando o Palmeiras precisar dessas soluções ofensivas. São jogadores que podem dar algo ofensivamente. E tem entrado muito mal. Não acabou. Óbvio que não acabou. Tem o jogo da volta. E aí, no jogo da volta, muito provavelmente, quem vai ter que resistir aos primeiros minutos será o Palmeiras. Porque o Corinthians vai pegar a empolgação da Neoquímica Arena lotada e vai tentar ampliar essa vantagem. E eu estou muito curioso para ver o controle emocional do Palmeiras no segundo jogo diante de um cenário adverso. Porque ontem
e acho que é um ponto fora da curva na era Abel. O Palmeiras respondeu emocionalmente muito mal à desvantagem no placar. Não é o padrão desse time, mas foi o que aconteceu ontem. E é uma decisão de campeonato, é um clássico, são dois rivais históricos. E que bom que se manteve aberto para o segundo jogo, né? Vai ficar mais legal o jogo daqui a 10 dias. Eu estarei lá em Itaquera para contar essa história, ou do tetracampeonato alviverde, ou do Timão voltando a ser campeão paulista depois de 6 anos. Dia 27 na Max, a gente tira a tema dessa história aí do Paulistão. Beleza? O que você pensa? Acha que acabou? Acha que dá para o Palmeiras reverter? Deixa a tua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa segunda, boa semana para todo mundo. Semana abençoada para todo mundo. Juízo e tchau.